Olá pessoal, para quem não me conhece, eu sou Rosana Vidal, sou costureira, terapeuta e sejam bem-vindos à Terça-feira da Conversa. A Terça-feira da Conversa é um espaço para conversarmos sobre costura, saúde, bem-estar, falarmos das dificuldades das profissionais da costura e das iniciantes na costura. Falaremos aqui sobre vários assuntos. Rosana, o assunto de hoje será o medo da costura. Não é bem medo da costura, é o medo de cortar. Fiz algumas pesquisas e eu identifiquei também em muitas das minhas alunas que elas falam sempre que elas têm medo de cortar. Existe o medo que é natural, que é para a preservação da vida. E no nosso caso, nós vamos cortar um tecido, então não estaremos preservando a vida, só a vida do tecido, né? Eu digo sempre assim, a gente usa esse termo, eu tenho medo de cortar. Na verdade, eu tenho insegurança em cortar. Quando você fala em ter medo de cortar, você tem medo do quê? Realmente. Você tem medo de cortar o tecido, mas o tecido é seu. Você não está ainda profissionalizada para cortar o tecido de outra pessoa. Você está cortando o seu tecido, então não tem motivo para você ter medo de cortar o tecido. A insegurança, realmente, ela acontece porque não tem ainda prática para fazer esse corte. E fica se sentindo assim, será que vai dar certo? Será que não dá? A questão do tecido, você não vai começar por um tecido caro, você vai começar por um tecido barato, você vai começar por um tecido que seja seu, coisa que você tem em casa, porque você está começando. Não existe esse motivo para você ter esse medo. Mas se você tiver um motivo para ter o medo, você precisa analisar esse motivo de perto para ver que ele não é real. A gente tem, às vezes, medo de jogar fora o tecido, mas por isso eu sempre aconselho fazer com um tecido velho ou um tecido que não tem um valor muito alto, para poder não ficar com essa insegurança. E é uma insegurança que é natural das pessoas que estão iniciando, só que o que acontece é que essa insegurança, ela perdura por vários anos. Tem pessoas que já costuram e continuam com a mesma insegurança. Na hora de cortar, elas ficam inseguras e ficam medem 10 vezes a mesma coisa para poder fazer o corte. Se você faz com uma peça de referência, como é o nosso caso que nós estamos fazendo com peça de referência, e a peça fica boa no seu corpo, então você não precisa ficar tão preocupado com isso. Você já passou por essa situação de se sentir medo em cortar alguma peça? Bom, não é o meu lugar de fala, né? Porque eu aprendi quando criança. Nunca tive medo de cortar, de desmanchar, de mudar. Eu nunca tive esses medos. O que aconteceu é que eu identifiquei esses medos nas minhas alunas. Quando elas vinham para mim, que elas já até sabiam costurar algumas coisas, eu dei algumas aulas VIPs, né? Mas são umas aulas que são específicas. E elas diziam, eu vim fazer aula porque eu tenho medo de cortar. Então, quando elas têm medo de cortar, eu percebo que essa insegurança, ela deve ter um fundo emocional. A minha função como professora de costura é orientá-las para que elas busquem essa segurança. O que você exatamente orienta as suas alunas quando elas estão com insegurança de cortar? Eu oriento a buscar no aprendizado. Se elas têm um aprendizado da costura, da base da costura, da lógica mesmo da costura, elas vão entender que elas não precisam ter todo esse medo. Ele funciona, as técnicas que a gente usa para costurar, até as pessoas que já têm experiência, né, de cortar, elas têm que entender que as técnicas que a gente usa, ela é simples. Você não tem como ficar insegura, já que você tem todas as medidas. O que eu indico sempre, buscar solução para acabar com esse trauma, com essa neura, ou não sei como chamar isso. Você usar, por exemplo, um tecido de TNT. O TNT é baratinho, você compra em qualquer lugar, ele não é um tecido, mas ele tem a mesma largura que o tecido. Pode dar até para montar a peça no TNT, para você provar e ver que deu tudo certo. Sempre aconselho a minhas iniciantes, use o TNT, use o TNT, porque o TNT é barato. O seu problema seu é pensar que vai perder o tecido, esse você já eliminou. Eu vou jogar fora o tecido. Não é questão de jogar fora o tecido, eu sempre falo. Se você estragar alguma coisa, guarde o tecido. Serve para fazer outras coisas. A gente faz outras peças com os tecidos que sobram. E existe mais algum outro medo que você tem identificado? A principal insegurança das iniciantes em costura é isso. Elas têm outros tipos de dificuldades, mas é devido a não ter experiência. Não é bloqueio, não é trauma, não é medo, não é nada disso. É porque não tem experiência, então tem alguns tipos de medo. Uma outra questão do que eu indico para minhas alunas iniciantes é que elas façam testes. Com o TNT, você tem essa possibilidade de fazer o teste.
porque eu indico sempre, faça teste com a costura, a máquina, a agulha, o tecido, o ferro, sempre indico isso para as iniciantes. Só que isso também, ela ajuda a eliminar a insegurança. Agora, se vocês tiverem algum tipo de insegurança e tem alguma dificuldade, comentário aqui que a gente quer saber e eu respondo assim que puder. Você tem mais alguma coisa que você queira acrescentar ou a gente pode dar o assunto por encerrado? Não, acho que não tenho nada para falar a respeito do medo da costura. Vamos parar com o assunto por aqui. Não vamos nos estender mais a respeito do assunto. Porém, se vocês quiserem conversar mais, é só comentar. Não esqueçam, curtam, compartilhem, comentem, se inscrevem no canal. Então, vocês não devem esquecer que na terça-feira nós temos a conversa sobre costura e sobre bem-estar. E também teremos na quinta-feira uma aula prática de costura. E assistam a nossa aula de quinta-feira. Se quiserem aprender a costurar, a gente tem um curso bem para iniciante aqui na descrição. É só entrar no link. Ele é básico, ele é para você que nunca pegou na máquina, nunca costurou, nunca cortou nada. Pode começar por aí. E até quinta!